Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos informações de ativos no Brasil e no exterior. E no vídeo de hoje vamos falar dele, do HCTR11. Trata-se de um fundo imobiliário high yield, né? Investe em papéis, CRIs, que apresentou aí uma melhora no último mês na sua distribuição, né? Vamos entender um pouco melhor o motivo por trás disso daí e se essa melhora de fato ela representa aí um alívio para o investidor de HCTR11, né? É um fundo que apresenta um grande número de investidores, né? E certamente aí tem um bom interesse ali do pessoal geral a respeito da saúde financeira desse fundo. Se o vídeo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. Vamos falar um pouco aí dos indicadores operacionais dos ativos do HCTR e aproveitando aqui, né, essa foto aqui é a foto do circuito de compras, né, um ativo aí bastante relevante dentro do portfólio do HCTR. Então o HCTR ele tem uma parcela ali de investida em CRI e uma parcela em outros fundos imobiliários. Olhando os CRIs, né, a gente tem a seguinte situação: 18% dos CRIs estão com os pagamentos em dia. 75% em período de carência e 7% inadimplente. Ou seja, ele recebe hoje somente pagamento de 18% dos CRIs. Os CRIs em carência, né, eles mostram aí eles têm um tempo aí para começar o pagamento, são ativos que já estiveram inadimplentes e depois foram sujeitos à renegociação. Temos, portanto, aí 82% do patrimônio do HCTR alocado nesses ativos. Nos fundos imobiliários, o HCTR investiu o equivalente a 476 milhões de reais. O valor desses fundos caiu um pouco ao longo do tempo aí, né? Então temos 432 milhões, né? A queda até não foi tão relevante. Só que esses fundos imobiliários estão pagando dividendos mensais de 680 mil reais, o que dá um dividend yield on cost anualizado de 1,7%. Ou seja, o HCTR investiu o dinheiro e está recebendo 1,7% ao ano, que é um valor muito baixo para quem investe em fundos imobiliários, né? Temos aí 17% do patrimônio do HCTR alocado nesses ativos. Vamos trazer então os resultados do HCTR, né? Então temos aí os últimos 4 meses de resultados. O resultado em CRIs, né? A gente observa ali a primeira linha, né? Apresentou aí um bom resultado em abril, né? Mas tem mantido aí um mesmo patamar, né? Oscilando aí dentro de uma certa faixa. Foi 27, 33, 24 e agora 26 no último mês, né? Temos aí também negociações de marcação a mercado, né, dos fundos imobiliários, que impactou o resultado de fundos imobiliários, e com isso aí tivemos um resultado contábil de 15 milhões, né? Trazendo agora para o fluxo de caixa, então temos aí os CRIs, as operações aí de compra e venda afetando aí, né, 6,2 milhões de compra, fundos imobiliários também, operações de compra e venda, né? E com isso aí, um valor líquido de 4,4 milhões. E a distribuição por cota foi de 11,7 milhões, ele distribuiu 53 centavos. Então a gente observa nos últimos meses, né, uma evolução aí da sua distribuição. E aqui no gráfico fica muito mais claro. Em julho do ano passado, ele distribuiu 50 centavos, depois caiu para 17, foi subindo gradualmente, manteve esse patamar aí de 34, 35, alguns meses 32, né? E agora distribuiu 53 centavos. Vamos entender o motivo dessa distribuição, então, né? No próprio relatório, ele traz aqui, né, que essa distribuição foi baseada no resultado caixa apurado, né? Então, ele recebeu aí, né, uma amortização anual do CRIGJP no valor de 4 milhões de reais, né? Então, esse valor, né, adicional, ele acabou aí influenciando essa movimentação aí de pagamento. O fundo adquiriu 6 milhões também de uma série sênior da CRI Pride, né? E para realizar aportes aí nas obras desse projeto CETIM, né? E também uma outra informação relevante que o fundo trouxe, já no mês de julho, a Carvalho Oskin
realizou o pagamento, né, de valores em aberto que ela possuía na sua operação do CRI. Então é esperado que esse valor ele entre aí no próximo mês, né, no próximo relatório apareça, né, é, e de fato, né, ele implique aí numa distribuição melhor também para o cotista nesse outro mês, uma vez que eles estavam com valores em aberto e realizaram agora seu pagamento. Vamos dar uma visão então do portfólio, falar dos maiores ativos do portfólio, né? Trazendo aqui o CRI Hope, né? Sênior e subordinada, então são duas séries, né? 18,6% do patrimônio líquido está alocado aí, né? E essa operação, né, tem os recebíveis aí de empreendimentos como o Wish Serrano, em Gramado, em Foz do Iguaçu, Wish Foz, né, Wish Bahia. Então são diversos hotéis ali, né, que estão vinculados a essa operação. A segunda posição aqui temos o circuito de compras, né? Além do CRI, ele tem um investimento também no equity, né? Ele participa do fundo imobiliário que tem o circuito de compras, né? Então é um vínculo bastante forte do HCTR com esse ativo, né? Esses 16% somam as duas participações, né? Tanto em CRIs quanto no fundo imobiliário. E por final, temos a Van Holding, né, com 14,8%, né, que é uma carteira de recebíveis também de empreendimentos, né, como Pousada Labras, em Campos do Jordão, né, e algumas outras hotéis e pousadas, né, espalhadas aí por diversas cidades turísticas do país. Então, esses são os três maiores ativos, três maiores devedores dentro desse fundo imobiliário, né, para você ter uma ideia aí do impacto da saúde financeira desses devedores na carteira dentro do HCTR. Vamos falar um pouco agora de liquidez, né? Então, o volume total negociado no mês de junho foi de 19 milhões de reais, né? Um volume médio diário pouco abaixo aí de 1 milhão de reais, né? Então, é um fundo aí que já teve uma liquidez bem mais alta, né? E agora perdeu um pouco aí da sua liquidez por conta também da desvalorização da sua cota, né? Mais um dado interessante de rentabilidade, pegando o histórico aqui, desde o início do HCTR11, né? Se a gente considerar a cota patrimonial mais as distribuições, né? A gente vê uma evolução bem acima do CDI, né? Então, ah, é importante observar isso, né? O HCTR ele foi um fundo que em determinado momento ele pagava muito bem, né? Se eu não me engano, chegou a pagar R$ 2 por cota por mês, né? Então, é um fundo high yield, né? Ele tem essa característica, mas de fato de um tempo para cá, né, o risco se tornou realidade e começou a ter os seus impactos ali, né? Então ele começou a perder rendimento e isso desvalorizou significativamente o fundo imobiliário. Vamos agora trazer uma visão, né, de alguns ativos escolhidos como os piores ativos, né? Aliás, é difícil no HCTR, né, você conseguir filtrar, né, os piores ativos, porque tem vários ativos bastante críticos para o fundo. Aliás, deixe a sua opinião aqui, né, se eu deixei passar algum ativo, né, se você gostaria ah, de ter mais detalhes aí a respeito de alguma operação ou outra do fundo, né? Então a gente tem aqui, né, esses CRIs que são corporativos, né, o da Hope, a Van Holding que a gente viu e a GPK, né, a GPK também. A gente percebe ali que a participação dentro do patrimônio líquido desses três ativos diferentes aqui é bastante significativa. O status amarelo aqui significa que eles estão aqui em período de carência, né, da operação. Aí vamos trazer em detalhes a GPK, que é a Gramado Parques, né? Então é uma conhecida aí do investidor do HCTR, né? Então as operações aí de diversos empreendimentos, a maior parte deles, né, principalmente aí na cidade de Gramado e em torno, né? Que tiveram aí seu impacto bastante relevante, né, durante a operação, a situação ali de pandemia em 2020, né, hotéis fechados, parques fechados, né, e a empresa aí passou por uma situação bastante complicada, né.
E, inclusive, esse ano temos aí uma situação também, né, que foi as enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram, evidente, né, afetaram as operações ali em Gramado. É, como foi reportado, né, e eu pessoalmente eu estive lá em Gramado mês passado, né, a cidade em si ela não foi totalmente afetada, né, pelas enchentes, pela destruição, mas a logística está bastante prejudicada. Então as estradas, né, tem algumas estradas ali no entorno que são bastante ruins. A falta do aeroporto de Porto Alegre está operando também prejudica o turismo na cidade de Gramado, né, já que turistas do Brasil inteiro costumavam chegar por ali, né? Então, de fato, aí a empresa tem emitido ali informações a respeito aí dessa situação e tem reportado aí no seu relatório, né? Então, a, esse é mais um complicador ali para o HCTR11, né? É uma outra situação imprevisível ali, né? Que acaba afetando um pouco, né? Bem menos que a pandemia, mas afeta um pouco aí as operações dos seus ativos. Vamos falar agora então de uma visão geral do portfólio do fundo, né? Então temos aqui aquela o resumo, né, que eu já tinha mostrado, né, 17% em fundos imobiliários, 82% em CRIs. Trazendo aqui algumas características, né? A principal delas, indexação ao IPCA, IPCA mais 10,5%, né? Então, 91% dos CRIs estão indexados. A grande parte dos ativos, né, estão aí com obras concluídas, né? Então, são ativos aí, né, que não carregam mais esse risco de obra, 66% dos ativos vendidos. Segmentos, né, 44% no segmento de multipropriedades, 25% hoteleiro e 10% loteamento. Então, são segmentos, né, o setor hoteleiro depende muito aí, né, da evolução agora do turismo, né. Multipropriedades são aquelas propriedades, né, que você compra para participação ali em resorts, hotéis, né. Depende também de uma certa liquidez do pessoal, né, conseguir comprar esses ativos, né. E também a atratividade, né, desses hotéis aí nessas regiões. Então, esses são os segmentos, né, um segmento bem específico. Dentro dos fundos imobiliários, o circuito de compras representa por 51% da posição, né, então é uma posição bastante relevante. E aqui temos a visão, né, dos CRIs, né, uma visão bem rápida, né. É importante observar esse status aqui, ele é um indicador, né, que mostra ali verdinho, ele está com todos os pagamentos em dia, em amarelo está em período de carência e vermelho sinaliza inadimplência. Então temos aqui alguns CRIs, né, que estão vermelhos, mostrando aí pontos de trabalho, né, para a gestão do fundo para renegociar aí e dar, obter aí uma situação um pouco melhor aí para o cotista, né? Aqui são os CRIs corporativos, né? Então, como eu já tinha mostrado, Hope, Van e Gramado Parques são os mais relevantes. E aqui um resumo aqui dos fundos imobiliários, né? O percentual do patrimônio líquido. Então, 8,8% está alocado aí no fundo imobiliário XBXO11, que é do circuito de compras lá em São Paulo. Aqui temos a evolução da cota do HCTR11, né? Então podemos perceber aí que ele ficou um bom tempo sendo negociado acima de R$ 120, né? E desde então ali, né, temos aí início de 2021, ele vem numa queda e aí em março de 23, né, aí começaram realmente aí a aparecer problemas maiores no fundo e aí a sua cota caiu significativamente, né? Então aí temos a evolução. A liquidez na casa de meio milhão, a liquidez mais recente, né? Então, é um fundo aí que perdeu muito valor e perdeu muita liquidez também ao longo dos últimos 2 anos, podemos dizer assim. E impressionante, né? O dividend yield, né? A queda aí de 39% nos últimos 3 anos. Então, essa é a situação do HCTR11, né?
Vamos então comparar esses dados, né, com outros fundos, e aí eu peguei os fundos de papéis aí que estão aí ou com sinal de alerta ou numa situação um pouco mais problemática. Em termos de dividend yield, né, mesmo com essa queda toda do valor da cota, o HCTR ele está com dividend yield mais baixo, né? Então é uma situação aí bem complicada, né? A gente vê aí preço-valor patrimonial de 0,28, né? Você vê o desconto em relação ao patrimônio líquido, né? Nem o DEVA 11, né? E nem o VSLH 11, né? Estão com desconto tão alto. A queda de 39% bateu o recorde, né? Então foi muito maior do que mesmo outros fundos problemáticos, né? São 167 mil cotistas, né? Que tem o HCTR 11, então é um público relevante que tem esse fundo ainda. E ele tem um patrimônio de 2,5 bilhões, né? Um patrimônio bastante alto. Dentro dessa lista ele perde para o Iridium. E a sua taxa de administração segue sendo uma taxa alta, né? Empatando aí com outros fundos aí no patamar mais alto. E aqui a tabela que eu considero interessante para você, investidor, que de repente olha esse dividend yield de 13%, né? A gente observa ali que em um ano ele caiu 46% o valor da sua cota. Se eu pegar esse dividend yield de 13%, né, e considerar essa queda de 46%, o dividendo recebido on cost, né, ou seja, é o valor do dividendo nos últimos 12 meses dividido pelo custo que você teve lá atrás, ele fica em 7,3%, ou seja, você comprou um ativo que estava, né, provavelmente, né, um ano atrás, ele apontava um dividend yield alto, né, ainda, mas você recebeu 7% de dividendos, né? E aí é uma perda de 36%. Quem pegou mais atrás ainda, 2 anos, né, teve uma perda de 72%. E somando os dividendos em 2 anos, né, em relação àquele preço de compra de 2 anos atrás, dá o equivalente a 12,9%, que é um retorno muito baixo, principalmente para um ativo de risco, né, que é o HCTR, né, um fundo que se coloca na posição de ser um fundo high yield, né, ou seja, ele trabalha numa faixa de risco mais elevada. E vamos finalmente aqui trazer os pontos positivos e negativos para investimentos no HCTR11. Do lado positivo, ele tem um grande volume de CRIs em carência, que basicamente são os contratos que já foram negociados, né, renegociados, têm esse período de carência. E, de fato, se os devedores, né, no momento que acabar esse período de carência, eles tiverem saúde financeira e conseguirem pagar, né, o que devem, fatalmente vai mudar o patamar de rendimento do fundo imobiliário, já que é uma parcela muito relevante. Mas tem um monte de C dentro dessa frase, né? O fundo também recebeu um valor de amortização no mês anterior e agora valores de inadimplência no mês de julho, então acaba melhorando pontualmente a distribuição nesses 2 meses, né? No histórico mais longo, a gente observa que o fundo ele apresentou até bons resultados, né, lá atrás, porque ele tinha uma distribuição muito relevante, e quem investiu no começo, né, antes de passar por isso tudo, né, acabou fazendo aí um negócio até interessante. Do lado negativo, ele tem uma concentração em devedores que estão ou estiveram inadimplentes, né? Então, esse é um ponto importante, né? Nada indica que o cara que já esteve inadimplente, que ele vai conseguir pagar as dívidas futuras, né? Alguns ativos em Gramado, então tivemos aí impactos ainda das enchentes do Rio Grande do Sul, né? O principal deles é a falta do aeroporto, né? Do principal aeroporto, com fluxo de passageiros ali nas proximidades, então isso daí de fato afeta bastante o fluxo de gente, o fluxo de turistas para a região. A taxa de administração é uma taxa elevada e o resultado nos últimos anos foi muito ruim para o cotista que entrou no HCTR11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.